Oi, eu sou Guilherme Orbi e esse é um corte da live aqui do canal. Toda história tem um protagonista. Só que nem sempre o protagonista é personagem que é realmente o principal. Tem alguns tipos que vamos falar aqui agora exatamente sobre ele. Tem o protagonista que carrega a história. Isso aqui não é um termo técnico, tá? É só um termo só para vocês entenderem. O que divide a importância na história, né, que tem mais de um personagem que não é protagonista, mas é que ajuda as coisas a acontecerem. Tem um duplo protagonista e o co-protagonista, são tipos diferentes, mas eu coloquei em uma categoria só, que o duplo protagonista são dois protagonistas que têm jornadas diferentes, mas estão conectados de alguma forma. O co-protagonismo é aqueles que são dois personagens que estão na mesma jornada, estão fazendo a mesma coisa, só que de forma diferente, né? Cada um complementando o outro. E múltiplos protagonistas, que entra naquilo que eu falei. Geralmente, quando as pessoas falam que não tem protagonista, geralmente é porque tem múltiplos protagonistas. Tem vários personagens principais. Sempre vai ter um protagonista. Quando você tem vários personagens que são relevantes na história, você cria um protagonista, porque sempre alguém vai ter o foco da ação. Sempre porque uma história é um personagem tomando ações. Senão não é uma história, entendeu? Precisa ter alguém para fazer alguma coisa. Primeiro, personagem que carrega a história. Só tem uma história se existir ele, né? Ele que faz a história acontecer, podemos dizer assim. É o caso do Tony Stark nos filmes dele, né? Dos Vingadores já é outra história. Do Tony Stark, ele que movimenta a história. Se ele não tivesse ali, se ele tirar umas férias, tudo vai ficar parado. Então nem todas as histórias é isso que acontece. Mas no caso do Homem de Ferro, é ele que move a história. Tem outra aqui, eu vou mostrar logo os dois aqui, que é o Indiana Jones, dá nome ao filme, né? Então, assim, geralmente os personagens que dão nome ao filme, geralmente eles são os protagonistas que carregam o filme nas costas, né? A história nas costas. Se ele não decidir ir lá investigar, de fazer as coisas, não vai acontecer nada, vai ficar tudo parado, né? Os mistérios vão continuar lá como ficaram, sei lá quantos anos até ele chegar. E a Mulan também. A história da Mulan é exatamente as ações dela. Aí depois vamos para os protagonistas que dividem importância. Aqui, ó, eu falei do personagem que dá nome à história, mas em Harry Potter é um pouquinho diferente. Harry Potter, ele é o protagonista, com certeza ele é o protagonista, só que ele nem sempre ele é o mais importante do momento. Nem sempre a história precisa dele para acontecer. Por exemplo, no final, se não, ele não tivesse na luta final contra o Voldemort, de repente daria para outro personagem dar conta. Por exemplo, a Hermione poderia traçar algum plano junto com outros personagens para derrotar o vilão. Ele não precisaria existir, mas se ele está na história, ele agrega na história. O personagem que agrega, mas não é necessariamente a última chance, né? Não é ele que move a história sozinho. Deu para entender a diferença? Tem um protagonista que carrega e um protagonista que divide as coisas. Aqui temos outro protagonista aqui, que é bem conhecido também, que é o Naruto. Ele move, sim, a história, mas ele tem vários outros personagens que fazem muita diferença na história. Então, assim, a presença dele faz diferença, mas tem muitos outros que dividem os holofotes, entendeu? Então, assim, ele é um protagonista que não carrega toda a história nas costas, mesmo tendo um nome na história. Agora vamos para os protagonistas, protagonista duplo ou co-protagonista. Eu coloquei como aspas se é co-protagonista ou duplo protagonismo, porque são duas jornadas. A diferença do duplo protagonismo e do co-protagonismo é exatamente isso. Se tem duas jornadas, dois caminhos, é um duplo protagonismo. Se os dois estão juntos e caminham na mesma direção, e os dois vão crescendo juntos, é co-protagonismo. Nesse caso aqui, eu não consigo identificar exatamente, né? Porque também não importa tanto, né? Porque são duas jornadas, mas chegando para chegar no mesmo objetivo. No caso do duplo protagonismo, né? Tem gente que vai falar que o Light é só o protagonista. Ele é o protagonista e o L é o antagonista. Eu prefiro pensar que os dois são protagonistas e os dois são antagonistas um do outro. Cada um tem a sua evolução, a história depende dos dois e eles ficam meio que duelando, né? Que esse é o ponto central da história, né? E temos aqui um caso clássico do co-protagonismo, que é do Woody e do Buzz. São dois personagens bem diferentes, né? Que se complementam. E os dois estão partindo para a mesma jornada, jornada juntos, né? Eles querem voltar para casa, no caso, né? Acho que todos os filmes estão relacionados a isso. Tem diferença entre herói e protagonista? Tem sim, o herói é aquele que salva as pessoas, né? Que ele pode ser protagonista. Por exemplo, em My Hero Academy, o All Might, ele é herói, mas não é o protagonista. Entendeu? Você pode ser herói porque o que ele faz, entendeu? Ele é herói porque ele salva pessoas. O protagonista é aquele que carrega a história, não necessariamente o herói. E o herói não necessariamente é o personagem principal. Às vezes o herói, ele é o protagonista. Na verdade, para ser protagonista, basta ser o personagem que carrega a história, que leva a história
com mais força, né? Mesmo não sendo ele o único que faz as coisas acontecerem na história, mas ele é aquele que mais faz acontecer. Por isso que eu falei de lá em cima sobre a questão da atitude do personagem. O personagem precisa ter atitude por causa disso também, para ele carregar a história. E não faz tanta diferença você saber esse termo técnico, né? O que é importante é você entender que é possível fazer histórias assim também, é só para dar uma ideia. É a mesma coisa assim do anti-herói. Vai ser protagonista e ele carregar mais a história. Se a história ficar centrada nas ações dele, né? É interessante mesmo, porque o protagonismo é bem interessante. Só que você tem que encaixar em uma história. Então a história precisa ser desenhada para isso, senão não encaixa muito bem, senão vira só um antagonista. Múltiplos protagonistas, que é o que a gente chama de história sem protagonista. É uma história que tem tantos personagens importantes que parece que nenhum é protagonista, nenhum carrega a história. Mas só que na verdade é o contrário. No caso aqui dos Vingadores, todos são protagonistas. Por exemplo, não é só o Homem de Ferro protagonista, não é só o Capitão América, não é só o Thor. Todos são protagonistas no seu papel. Todos têm a sua função. Assim, a mesma coisa na Liga da Justiça. Esses filmes assim, que são filmes de histórias, né? E tem muitos personagens, que é um grupo de personagens onde todos têm importância, geralmente é múltiplo protagonista. E aqui outro último exemplo aqui de múltiplos protagonistas é Game of Thrones. Não sei se vocês chegaram a ler o livro, mas cada capítulo tem um personagem que é narrado o ponto de vista de um personagem. Mesmo que pareça que o protagonista seja o Jon Snow junto com a Daenerys, né, que é Crônica de Gelo e Fogo, um é o gelo, outro é o fogo, todos os personagens têm igual relevância na trama. Eles fazem a trama girar de acordo com o ponto de vista deles. O múltiplo protagonismo é que quando todos são protagonistas. Por exemplo, no caso do Harry Potter, ele é o protagonista, o nome da história é dele. E todos os outros personagens são importantes, mas estão circulando ele. Ele é a peça-chave, mas todos os outros personagens são importantes. A Hermione faz muita diferença na história, mas ela não é a protagonista. A coisa do Dumbledore, o Snape, eles são muito relevantes na história, mas não dividem protagonismo com Harry Potter. E você já pensou em criar animações, animar suas histórias, cenas, ou de repente fazer um book trailer animado? Tem uma forma simples de você dar seus primeiros passos na animação. É um curso focado em ensinar pessoas iniciantes, ensinar do básico mesmo, sem complicações e também sem teorias pesadas. O objetivo é você aprender de forma mais prática e já começar a fazer suas animações com ferramentas básicas, e animação 2D, tipo anime mesmo. Eu achei bem interessante e recomendo. Caso você queira conhecer, vou deixar um link na descrição e no comentário fixado. Então até a próxima!